Adolescência é uma fase cheia de transformações e que a gente tem muita dúvida, né? Ser pai de adolescente, ser mãe de adolescente, ser professor de adolescente, quanta coisa para a gente poder saber e entender desse mundo da adolescência. Eu sei que é uma fase fantástica, em que ocorrem muitas transformações e que a gente não tem conhecimento. Como que é isso, Jane? O que acontece no corpo do adolescente? O adolescente, Érica, é uma transformação, é uma profusão hormonal, é uma mudança total na estrutura dos componentes químicos e físicos do corpo dele, e aí isso gera nele uma série de comportamentos que às vezes os pais não entendem, que os pais, na maioria das vezes, criticam, não se preparam para poder entender, e aí isso acaba criando um turbilhão de problemas na família. E o que acontece no corpo visível que os pais podem ver? Olha, isso é visível, todo pai que tem adolescente sabe disso. É pelo crescendo, é voz mudando, nos homens, né, a voz começa a mudar, o timbre de voz muda. Nas meninas, né, toda a transformação são os seios crescendo, é a pele mudando, é as espinhas que aparecem para o desequilíbrio. Então tem muita coisa, é um turbilhão de coisas acontecendo. E às vezes eles se sentem feios, eles se sentem chatos, eles acham que ninguém gosta deles, eles querem se isolar. Adoram essa época, adoram se deslocar para o quarto e ficar lá fechado, meu mundo, não me perturbe, né? É uma fuga, estão querendo dizer alguma coisa para a gente. É verdade. E também a questão de querer os amigos, querer formar grupos, Claro, de estar junto as tribos. com os grupos. E isso faz com que os pais se sintam inseguros, porque de repente ele era uma criança tão amável, tão carinhosa, e de repente o menino não está nem aí pra gente. Rebelde. Como é que é isso, essa questão da rebeldia? Olha que coisa séria, de repente ficou rebelde. Todo mundo já ouviu falar disso, né? A rebeldia da adolescência. Olha, na realidade, gente, claro que tem, né, os comportamentos que são mais exacerbados, mas a rebeldia em si, na realidade, não é rebeldia contra os pais, não. A gente precisa entender isso. É um momento que tudo está mudando na vida dele, é ele querendo ser adulto, são os pais querendo segurar, porque sutilmente não percebe, mas seguram ele na criancice, ele está lutando internamente, e aí então ele começa então a ficar perdido no meio disso tudo. E aí aparece uma forma diferente de relacionar. Na realidade, o adolescente está gritando contra essa forma de relacionar com os pais e com a sociedade. Então quer dizer que a rebeldia é contra a forma que os pais estão lidando com o desenvolvimento dele, e aí ele pega e fica meio revoltoso com isso. Olha que coisa séria, hein, gente? Tira a palavra rebeldia e põe o seguinte: ele está inconformado, a forma do relacionar não está legal, está fazendo mal a ele. Aí ele começa a mudar determinados comportamentos, começa a apresentar desvios, às vezes, naquilo que era padrão para ele, e aí os pais começam a enxergar isso como rebeldia e começam a condenar e a julgar, e muitas vezes, Érica, a afastar, deixando ele à deriva. E aí acontece um tanto de coisa ruim, né? Sim. Aí pode vir droga, pode vir más companhias. Alcoolismo, né, comportamentos em tribos, né? Essa hora é uma hora perigosa, porque se ele não encontra esse relacionamento bom dentro de casa, se ele não encontra liberdade para conversar, para colocar os seus problemas com maturidade, ele pode encontrar na tribo, no grupo, nos amigos, que muitas vezes têm os mesmos problemas que ele encontra suporte, ele vai queixar-se das mesmas coisas, e nessa hora eles se agrupam, e aí é onde ele vai se tornando cada vez mais isolado. O que os pais podem fazer para poder minimizar isso? Olha, a adolescência é a época que os filhos mais precisam do diálogo dos pais, de presença efetiva, de amor verdadeiro, de sentar, de conversar, dos pais procurarem matar os seus julgamentos internos e ouvir ativamente os seus filhos, entender que eles estão crescendo, que eles estão no meio, estão igual elástico, um puxa de um lado, um puxa do outro, e a corda vai arrebentar no meio dele, então ele precisa entender que ele tem apoio, ele precisa entender que ele tem alguém que o entende e ele não espera que ninguém mais seja essa pessoa do que os seus pais. É muita coisa para a gente poder aprender sobre a adolescência e entender que nós, além de pais e educadores, nós estamos preparando pessoas para serem homens e mulheres que vão fazer diferencial na nossa sociedade. Érica, vamos aguardar que é a época que eles vão tomar as decisões mais importantes da vida dele, cujos efeitos vão durar por toda a vida. Então, nós pais, famílias, amigos, nós temos nessa hora a responsabilidade de ajudá-los a tomarem decisões corretas.